Seguindo a nossa programação, vamos acompanhar agora a palestra Combate ao Mercado Irregular de Combustíveis com Carlo Fátio, ele que é diretor executivo do ICL, com mais de 30 anos de experiência no setor de petróleo e energia. O Carlo reúne aí passagens por empresas como a Shell, a Esso, exerceu aí diversas funções na área de downstream no Brasil. Ele é engenheiro eletrônico pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem MBA em gestão empresarial e marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Carlo deu início ao projeto Combustível Legal como gestor da Câmara de Combustíveis do Sindicom, instituição onde foi responsável pelo desenvolvimento das iniciativas defendidas pelo movimento de combate às fraudes no setor de combustível e que em 2020 se tornou o Instituto Combustível Legal, ICL. Nesse momento, vamos acompanhar a palestra de Carlo Fátio. Como já apresentado, meu nome é Carlo Fátio, eu sou diretor aí do Instituto Combustível Legal. E a ideia hoje aqui, logo depois do início, é trazer para vocês um pouco do que vem acontecendo no mercado em termos de regularidades. O Jimmy foi muito feliz aí com relação ao trabalho que está sendo executado neste momento. Tem uma parceria muito grande com a Fé Combustível, e junto com os demais sindicatos. E é muito importante, primeiro, a gente entender um pouco o que está acontecendo, até para ver de que forma vão se construindo laços para se combater o ilícito que vem ganhando aí grande proporção a nível nacional. E não especificamente a um produto ou a uma irregularidade, mas sim num conjunto de irregularidades que acabam somando e desencadeiam em organizações criminosas, em situações aí que colocam todos vocês que estão à frente dos negócios, como por muitas vezes sendo aí vítimas, e em outros momentos, inclusive, sendo mal percebidos pela sociedade, porque, como citado também, vocês estão na ponta. Então, qualquer coisa que acontece nessa cadeia, acaba que a responsabilidade parte e cai em cima de cada um de vocês. Bem, a ideia aqui é citar, entrar em 3 temas específicos. Eu vou tentar ficar num cantinho mais aqui, por mais que goste de caminhar, que são falar um pouquinho de que é o ICL e os resultados alcançados agora no ano 2023, falar um pouquinho dos problemas enfrentados pelo setor e os desafios e planos para 2024. Vou tentar ser bem sucinto. E assim, não se detenham, porque tem muita informação. E depois disso aí a gente pode até disponibilizar em outros momentos, mas acho que é importante vocês enxergarem o todo, até para ver de que forma a gente pode estar construindo soluções conjuntas. Primeiro ponto, relacionado a quem é o ICL. O ICL é um instituto, como citado, que defende iniciativas estruturais e operacionais para aprimorar procedimentos em busca de assertividade e efetividade, sempre buscando a concorrência leal. Doa quem doer, tem que ter concorrência leal, e essa é a atividade principal do ICL, sempre buscando com isso benefícios para toda a sociedade. E hoje representamos marcas que estão, inclusive, presentes aqui dentro delas a Ali, a Braskem, Petroquímica, a Ipiranga, a própria Petrobras, mãe, a Raiz, pela marca Shell, e a Vibra, também representando os postos BR. Temos 3 linhas de atuação bem definidas também. A primeira focada na prevenção, um trabalho prévio, e principalmente no que se destaca na observação do setor. Então, hoje, o sindicato é o canal de conexão para a gente enxergar a ponta. E, para isso, é muito importante a gente entender o problema, materializar o problema, e depois isso acaba aí montando o que a gente chama de tipificação do ilícito. Porque, se existe o ilícito, ele tem que ser combatido de forma correta. O segundo braço que tem de atuação é um braço de fiscalização. E, nisso, o ICL hoje trabalha de uma forma muito clara, que a gente dá um apoio à inteligência, ao apoio para a materialização do ilícito, ao suporte ferramental e logístico. A gente não tem poder de polícia. Então, por muitas vezes, chega para mim assim, o ICL não fez nada. O ICL fez coisa para caramba. Agora, eu não sou um policial, eu não sou um delegado, eu não posso prender, não posso soltar, mas a gente pode contribuir para que isso realmente aconteça.
sempre pensando na fiscalização com diversos ferramentais que hoje a gente disponibiliza. E, por último, é conscientização. Desmistificar alguns preconceitos, explicar de vez em quando para o consumidor o que está acontecendo e, principalmente, ser um motivador de mudança. Fazer posicionamentos, mencionar fatos que realmente vão prejudicar a todos se não for feito algo prévio. Inclusive com leis, o próprio Jimmy mencionou a preocupação que a gente está com a reforma tributária, pode ser um monte de problema novo. Situação de carro elétrico, pode dar um monte de problema novo. Semana passada eu estava vendo uma reportagem do Rio de Janeiro, existem bairros do Rio de Janeiro que 80% da luz é roubada. 80%. Se tem 80% de luz que é roubada, como é que vai abastecer carro elétrico no futuro? Pense assim. Então, essa é uma preocupação, e o ICL não se concentra em combustível, e sim em energia. Então, agora, mais recentemente, a gente também fechou uma parceria junto, né, com os associados que querem que o ICL também atue em cima de lubrificantes, porque tem que também cuidar, ficar atento com a parte de lubrificantes. Observação e trabalho de inteligência se concentra em todos os elos da cadeia. Para cada elo existem ilícitos específicos, desde a área de produção, sobre todo e qualquer tipo de produto, incluindo parte de importação, que é um canal novo que também ganha força na parte de ilícito. Um segundo momento, na área de distribuição e logística, as coisas são amarradas, as coisas são interligadas, então tem que ter, sim, uma visão sistêmica do como acontece e a complexidade do processo. E, por último, a área de varejo. Todo e qualquer momento desta operação, o ICL está atento, sempre buscando o que a gente chama aí de mapa de calor. No primeiro momento do elo inicial, nós falamos de fraudes tributárias. É aqui que se concentra o tributo. É aqui que está o problema. Para isso, existem hoje diversas facilidades que geram, de vez em quando, desconfortos. Hoje, o tributo da gasolina é 36%, entre PIS, COFINS, ICMS e CID. Claro que nós temos lá de REM valendo, mas é 36%. Qualquer tipo de licitude aqui não tem como competir na ponta. Então, isso aqui é importantíssimo. Um segundo elo é a parte de fraudes operacionais. E, para isso, existe uma gama gigantesca de situações, que vão desde o produto básico até mesmo a ponta, que vocês vão ouvir falar aqui de problema de qualidade, problema de quantidade. Isso é muito importante. Temos uma ação permanente de resultados em cima de forças-tarefas. Por que tem que ter uma força-tarefa? Porque é um conjunto de gente trabalhando em cima de uma ação. Então, ali você evita corrupção, ali você evita desvio de conduta, ali você evita uma série de coisas. E, para cada estado, existem ações específicas com operações, muitas vezes, capitaneado por um Ministério Público, por um órgão metrológico, por um órgão de segurança pública. Então, isso é um trabalho que gera, por sua vez, diversos indícios. E aqui tem um painel, que também é público, que é um painel relacionado ao cliente misterioso. O que o cliente misterioso faz? É um veículo que percorre todos os postos do Brasil, avaliando de forma sigilosa o produto, qualidade e quantidade. Isso depois montam painéis de denúncia. E, para vocês terem uma ideia, no ano passado foram feitas 3.058 coletas, com índice de assertividade da irregularidade de 17% em quantidade e 14% de qualidade. Ou seja, o cheiro ruim que vocês levam para o sindicato e o sindicato leva para o ICL resulta em denúncias. E essas denúncias, por sua vez, depois são fiscalizadas. Esse é o painel de denúncias só da ANP. Para cada estado, para cada tipo de ilicitude, existe um órgão competente. Não adianta eu mandar para a ANP um problema de quantidade. A ANP não entende de quantidade. Quem entende de quantidade é um IPEM, é um metrológico, ou um Inmetro. Fora disso, eles não têm capacidade técnica e pericial para poder fazer algum tipo de ação. E esse é o resultado de denúncias já alcançadas. Sempre pensando num grupo especializado para prover esse tipo de coisa. Além disso, e vou trazer já aqui alguns resultados, para algumas pessoas vai parecer, vão se identificar, até porque está dentro dos estados. Essas foram grandes operações que aconteceram no ano passado, que demonstram os resultados já alcançados. A primeira delas é esse, etanol para outros fins. Existe um produto chamado etanol para outros fins. E esse etanol para outros fins tem a Operação ADES, que quem capitaneou foi a Secretaria da Fazenda do Maranhão,
junto com demais órgãos, com o objetivo de combater as vendas interestaduais fictícias, desvio de finalidade do etanol e lavagem de dinheiro. E o modus operandi, não vou entrar no aqui, até porque tem que explicar cada um dos casos, mas assim, tem um passeio de nota que propicia a predestinação, ou seja, o etanol para outros fins é um produto que ele é disponibilizado para uma indústria específica, com tributação específica, e acaba que cai no posto. E dentro dessa todo processo, olha só o processo como demora. Por isso que, de vez em quando, as coisas são tratadas de forma sigilosa. A denúncia original foi em 2020 do ICL. Todo o processo de mapeamento desencadeou ações 8/8 de 2023. Antes disso, tudo foi tratado em segredo. Esse resultado foi para a fase 1, 304 milhões da Orcrim, de organizações criminosas. Isso é autuação. 36 milhões sonegados, mais auto de infração de 60 milhões. Isso acabou de acontecer, ainda estão recebendo dinheiro. A fase 2, nós estamos nesse momento, exatamente na construção da fase 2, onde nesta fase 2, e já vou antecipar para vocês, entra a lei da solidariedade. Ou seja, se você comprou um produto muito mais barato do que deveria acontecer, provavelmente tem alguma jogada ali. E se esse produto estiver dentro do processo fiscalizatório da Operação Hades, quem comprou vai pagar. O meio do caminho que deveria recolher imposto, porque eu estou falando de etanol, que é a distribuidora, nem existe mais. Já se passaram 4 anos. A conta vai chegar na ponta. E com a monofasia implementada, é mais fácil de fazer isso. Então, um processo que antes demorava 4 anos, vai demorar agora 6 meses, 1 ano. Então, isso são operações que são desencadeadas, muitas vezes, por uma indicação que veio do campo, por uma condição de canibalismo de preço. Tem o preço lá, todo mundo sabe que aquele preço é impossível de se praticar, mas isso daqui acaba induzindo o mercado, e o mercado todo vai para o buraco. E depois, no futuro, quem adquiriu esse produto é corresponsável pelo recolhimento. Essa é uma segunda operação que aconteceu recentemente, que é a Operação Boyle. Essa Boyle aqui está relacionada com metanol e lavagem de dinheiro. Quem está participando? Receita Federal. E Receita Federal, eu diria que dentro da nossa universo aqui, é aquele grande elefante, né? Demora para se movimentar, mas quando pisa, pisa forte. E quando a Receita bate, ela bate muito forte. E ainda mais quando ela está junto com o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Toda essa operação foi conduzida, e agora, recentemente, foram identificados os interpostos das pessoas, né, que é as laranjas. Já foram feitas diversos mandatos de busca e apreensão, tá, dentro da região ali de São Paulo, Santo André, Poa, Arujá e Bertioga, e as investigações estão em curso. Inclusive, quem está conduzindo muito isso é o GAECO. Foi 8 de fevereiro essa ação. E o GAECO agora está em cima de mandato de prisão e outras coisas mais que acontecem. Paralelo a essa operação, teve a Operação Carbono. Isso tudo é recente, tá, pessoal? A Operação Carbono, o que ela é? Batedeira de nafta. Quem é de Salvador vai conhecer bem esse desenho aí. Essa operação foi desencadeada pela Secretaria da Fazenda, que faz parte, essa operação, de uma outra operação, que se chama Corredores de Importação, produto do Amapá. E nessa operação aqui, com todos os desdobramentos, foram feitas agora apreensões de 18 caminhões. Agora, quando eu fui até para esses dias para Salvador, eu fui lá para discutir com o secretário da Fazenda o que ia ser feito. E a jogada era, comprava o produto, nafta, nesse produto aqui, era colocada nos tanques num depósito, era batido a gasolina, ou melhor, a nafta, era batido com etanol hidratado, e o aditivo era isso aqui, ó. Para cada 10 mil litros, 1 litro. E o combustível ficava igualzinho na fiscalização. Então, essa operação foi desencadeada. Já houve, na hora, a apreensão dos 18 caminhões, que a gente deu o suporte para a Cefaz, lá do Olavo. Esses caminhões pagaram uma multa de R$1 milhão para liberar a carga, e 17 milhões, e mais 13 milhões agora tem um prazo de 60 dias para regularização.
investigações em andamento, para poder desencadear o que a gente chama de corredor de importação. Que o corredor de operação é um processo complexo de troca. Quando vocês enxergam um monte de flecha, significa que o negócio é interessante. Então, aqui tem origem, armazenamento, emissão de ordem de carregamento, transferência de navio, emissão de nota fiscal, transferência e formulação. Tudo isso daqui é NAFTA. Até aqui. Até 8.5. Daqui, passou por uma formuladora, se transformou numa gasolina C. Da gasolina C, começa a comercializar na rede da região aí centro-oeste e região nordeste. Só que isso aqui tudo é papel, pessoal. O produto continua aqui, ó, guardado aqui. Mas lá embaixo já está comercializado. Daqui, o produto sai como NAFTA e como mágica, com pozinho de pilim-pim-pim, na batedeira, se transforma em gasolina e pega a nota que saiu daqui. E carrega aqui. E, além disso, tem operações entre congêneres. Isso é uma coisa muito estruturada. A Secretaria de Fazenda ficam desesperadas com essas transferências e venda entre congêneres, que, por sinal, parabéns para a ANP por ter disponibilizado um novo dashboard de venda entre congêneres. Porque agora tudo está transparente. Todo mundo sabe de quem compra. Compra entre distribuidoras, tá? Porque acontece isso. Então, isso é um processo. A materialização disso tem que ter prova, do contrário, não é inquérito. Se não é inquérito, não existe o problema. Isso é que é o mais complexo dentro de todo o processo. Aqui, só voltando esse daqui é o nível de venda, ou melhor, de aquisição de produto do estado que comercializava 1.200.000 litros. Do nada, 147 milhões de litros, um mês. Então, isso aqui é importante para a gente conseguir entender a dinâmica do mercado. Alguns resultados do ICL, vocês podem acompanhar, o nosso presidente é o Emerson Capaz, que desde o início aí, eu e ele temos feito essa casadinha, ele é mais institucional, eu sou mais na área operacional, então dando sempre uma visão do que está acontecendo, em todos os níveis de irregularidade. Paralelo a isso também, diversos posicionamentos, orientações. Agora nós temos a Semana do Consumidor. Hoje mesmo, vários jornais estão colocando 6 iniciativas do ICL para que o consumidor consiga se antecipar a uma irregularidade. Está bombando em todos os jornais, porque isso aí é uma pauta hoje que a gente precisa levar para o consumidor o que fazer, porque ninguém sabe o que fazer. Palestras, reuniões. Este é um material que a gente desenvolveu em parceria com a Recap. O Emílio vem fazendo um excelente trabalho em Campinas para promover combate ao metanol, que é uma substância tóxica, que causa morte para quem consome. Um pingo no olho. Hoje mesmo vai ser uma matéria do UOL, que eu dei entrevista, falando do risco que a gente tem do metanol. Isso daí está presente hoje, está presente no mercado. E por que se usa metanol? Porque o etanol é R$1 mais barato que o etanol. Por que foi proibido o metanol no Brasil? Exatamente por isso, porque ele é nocivo, ele mata. Tem mecânico que ainda faz chupeta. Mata. Então, isso daqui é um excelente trabalho. Até liguei hoje para o Emílio para parabenizar ele pelo trabalho que está sendo feito, tudo que está se desencadeando em função disso. Orientações para o consumidor, com dicas, exigência da nota fiscal, porque isso é um comprovante para uma denúncia futura. Tá? E, claro, o nosso trabalho do próprio ICL para poder receber a denúncia. Não é que a gente vai ser a pessoa que vai cuidar da denúncia, mas uma orientação para ele, para um problema que ele tenha de qualidade. Se eu tenho um problema de qualidade, para quem eu tenho que chegar? Se eu tenho um problema de quantidade, para quem eu tenho que recorrer dentro de cada universo, cada estado? Então, isso é importantíssimo para a gente dar uma visão. E esse daqui, também não vou entrar, só esse slide, eu posso falar com vocês durante 1 hora, mas eu vou ser muito sucinto. Este é o resultado do ano de 2023, referente à recuperação ou retirada de volume do mercado ilegal, ou através de uma regularização de pagamento de tributo, ou através da retirada do produto do mercado. São 676 milhões de litros que voltam para o mercado, trazendo uma condição concorrencial leal e legal, para que vocês continuem fazendo investimentos e assim por diante. Problemas enfrentados pelo setor. Aqui são os grandes números.
estamos batendo agora, pelo último estudo da FGV que eu estou validando, nós vamos superar a marca aí de 1 trilhão de faturamento. 1 trilhão de faturamento. Hoje saiu, inclusive, uma matéria falando de Minas Gerais, que superou 1 trilhão. O que se vende em combustível é igual a todo o estado de faturamento de todo o estado de Minas Gerais, que é gigantesco. Representamos aí 9% do PIB, geramos 600 mil. Inclusive, o novo estudo da FGV, a gente vai fazer um cálculo demonstrando isso, até para que a própria Fé Combustível se manifeste com relação a diversas situações, para a gente ter um número direito, um número que seja, que a gente chama carimbado, que signifique realmente o que está acontecendo, para dar visibilidade do mercado. E, claro, temos aí 160 distribuidoras e 43 mil revendedores. E essa aqui é a estrutura de cadeia de valor do nosso setor. Amplamente testada, com uma previsão de investimento superior a 130 bilhões, só para a roda continuar funcionando. Nós somos muito importantes. E as pessoas têm que entender isso, e nós temos a nossa relevância. Isso tem que estar muito claro localmente, muito claro estadualmente e muito claro do ambiente federal. A gente tem que ter isso, a representação de nesse processo é importantíssimo para estar lá discutindo, para que a gente consiga melhorar cada vez todo o processo que a gente tem. Problemas enfrentados dentro dessa pauta, só da área tributária, dado 2020, até porque agora a gente está validando 21, 22, por causa que a Receita demorou para fazer todos esses dados, são 14 bilhões ao ano que se perdem no não recolhimento do tributo. E do momento de fraudes operacionais, são 15 bi. Já vou dar para vocês aqui uma palhinha do que vem e o que está acontecendo. Esse número aqui vai cair. Por que vai cair? Porque nós não tivemos tributo no ano de 2022 federal e tivemos a essencialidade também conquistada naquele momento, que baixou o imposto que chegou a 42% do Rio de Janeiro para 18%. Então, esse número vai cair proporcionalmente para o número que tinha menos imposto. Em compensação, esse número quase duplica. Por quê? Se perdeu a vontade aqui, porque não era mais, não tinha bonança, não tinha muita oportunidade, mas o dinheiro tem que entrar do outro bolso. E investiram tudo aqui. E esse número disparou no ano passado. Bem, essa aqui é a dimensão tributária do setor. Como eu falei, nós temos hoje uma arrecadação tributária na ordem de 140 bilhões, que é pago para abastecimento. Desses 140 bilhões, temos perda na ordem de 29, entre o somatório de uma coisa e outra. Mas a gente tem uma coisa pior do que a dívida anual, que é a dívida ativa passiva. Já temos contabilizado no Brasil mais de 155 bilhões de dívida ativa. E essa dívida ativa aqui, pessoal, o índice de recuperação, com tudo que a gente tem, é de 1%. Então, a pergunta que fica é, parece que compensa fraudar, né? Hoje a gente está passando, inclusive, por um momento muito crítico, que é aquele síndrome, que tem a síndrome de Estocolmo e tem a síndrome do Robin Hood, né? Se tu falar que nós estamos enfrentando a sonegação, tem gente até vai dizer o seguinte, tem mais que roubar mesmo do governo. Isso é triste escutar. A gente não pode permitir esse tipo de coisa. Porque, na realidade, a gente está tendo um efeito secundário. Porque aquele dinheiro vai faltar em saúde, educação e segurança pública. Segurança pública nem se fala, até porque não tem mais nada. Bem, aqui, para vocês entenderem, são os próprios painéis da ANP. O que a gente faz? A gente avalia o próprio número da ANP e contesta. Porque a minha análise que eu tenho é diferente dessa. A minha é uma análise dirigida. A ANP é uma amostragem sobre o mercado. Não conformidade, presença de metanol, combustível etanol. Total de não conformidade Brasil 2,9%, de etanol 1,9%, dentro do etanol 2,3% tem problema de metanol. E depois a gente vai entender isso. Como é que está o estado hoje do Paraná? Um pouco acima da média. Como é que está o estado de Santa Catarina? Pequeno, mas já está presente. O metanol está circulando aqui dentro. Isso é uma amostragem da ANP. Tá? Quando a gente olha, o metanol não está só misturado com etanol. Tá? O metanol está misturado com a gasolina. Ou seja, contra fatos, não tem que questionar. Índice 1,5%. Teor de metanol, dentro da mistura, 3,2. Rio Grande do Sul, 3,7. Rio Grande do Sul é saudável, pensando em ilícito. Santa Catarina, paraíso. Mas já estão usando. Santa Catarina é a porta de entrada do nosso estado aqui, que é um dos piores, que é o Paraná.
Então, estão vindo para cá e a gente tem que ficar atento. Olhando a parte de diesel, biodiesel. Biodiesel é o que mais é fraudado hoje dos produtos. Por quê? Porque no diesel é mais difícil de identificar isso, não tinha nem ferramental. A ANP finalmente vai homologar um novo equipamento de medição de biodiesel, que é um sistema de campo que tu detecta no posto se tem biodiesel ou não. E isso vai fazer a diferença. Fraude média Brasil, 5,1. Diesel fora da conformidade. Fora da conformidade é água, é sem biodiesel e assim por diante. Teor de biodiesel, 5,1. Sul, 2,8. Rio Grande do Sul, 3,3. Paraná, 3,1. Santa Catarina, 1,8. Nas nossas análises do cliente misterioso, tem situações de 0 de biodiesel. 0. Da onde vem esse produto? Importação. Então, isso tudo também está mapeado e testado. Esse daqui seria um quadro resumo do que eu estou falando. Parece tudo o que é 1? 1 de 127 bilhões é coisa pra caramba. Nós estamos falando aqui de 4,3 bilhões de litros de volume equivalente. Isso é o tamanho do problema do Brasil. E quando eu olho o tamanho do problema de metanol e biodiesel, eu estou falando de 200 milhões de litros. Só nesses duas situações, metanol e biodiesel. Fora o resto. O resto é 4,3. Esses números são importantes. Essa matéria, inclusive, vai estar dentro agora do próximo Jornal Nacional, que deve sair segunda-feira. Tá? Falando sobre isso e causando, demonstrando o que a gente tem que tomar cuidado e outras coisas mais. De novo, não estamos e não queremos demonizar ninguém. Mas tem que ser demonizado quem está fazendo a coisa errada. Tá? Hoje, esse daqui é o mapa do Brasil em termos de constatações. As zonas azuis são postos testados, avaliados, e os vermelhos são os contaminados por vários problemas. E a gente tem hoje o quê? Uma grande dificuldade para tipificar esses ilícitos, tem uma complexidade para fiscalizar e leis poucos eficazes, e, além disso, a fiscalização é estruturada. Eu tive, semana passada, com a secretária de Segurança Pública do Amazonas. Se a gente acha que aqui está ruim, vocês não têm noção que está lá. No Amazonas não tem estrada, né? Tem rio. No rio tem pirata. Tem um pedaço da estrada fluvial que, para tu fazer, tu demora 30 dias andando de navio. É um barco chata para ir de um lado até o outro. Eles assaltam no meio do caminho. Sabe quantos dias demora para a Segurança Pública chegar lá? 4 dias. Os caras sequestram, cortam dedo, fazem o diabo. Isso ninguém sabe. Então, isso nós estamos montando agora um grande esforço na região amazônica para poder reverter isso. Depois que o ICL criou o que a gente chama aí de manual de segurança embarcada, porque agora todas as embarcações de combustível do Brasil têm segurança embarcada. O que é segurança embarcada? É o pronto atendimento, é o enfrentamento. No ano de 2022, nós não tínhamos implantado, foram 77% de efetividade. Para cada tentativa de roubo, para cada 10, 7,7 aconteciam. No ano de 2023, a gente implementou segurança embarcada, para cada 10, caiu para 44. Ficou com 4,4, ou seja, caiu pela metade. Esse ano, até agora, já tiveram 3 tentativas e 0, ou seja, o índice de eficiência no combate, no enfrentamento, está dando certo, e essa mensagem é passada. Aqui está um resumo, né, que as fraudes tributárias e operacionais, elas geram, né, uma concorrência desleal e predatória, que, por sua vez, propiciam lavagem de dinheiro, fomentam corrupção, muita corrupção, abastece o crime organizado, elimina a concorrente e, com isso, o fraudador domina o mercado. Isso é uma deteriorização do mercado legal, trazendo uma série de consequências, né, inclusive direto com o consumidor. E o que nos chama a atenção agora, mais recentemente, é que antes nós falávamos, tendo o termo bem chulo gaúcho, né, ladrão de galinha. Né? Antes nós falava e brigava e discutia e trabalhava em cima de ladrão de galinha. Agora nós estamos falando de uma coisa muito pior, que são organizações criminosas. Eles aprenderam a ganhar dinheiro daqui. E muito dinheiro. Uma carga do navio chega a dar 100 milhões de reais, numa pequena irregularidade. Então, a organização criminosa começou a trabalhar dentro do setor, trazendo aí um fonte de recursos para sustentar outros elementos. Então, existia e existem hoje rotas aéreas, rotas terrestres, rotas fluviais e marítimas,
com diversos tipos. São 80 facções criminosas no Brasil, 80. E essas facções criminosas, elas buscam o quê? Primeiro que elas funcionam como poder paralelo. Segundo, que elas precisam de algo para sustentar o narcotráfico. O narcotráfico, hoje, o Brasil, é um hub, tá, pessoal? É um hub. Aqui se recebe para vender para outros estados, para outros países, melhor dizendo. Principalmente a região ali, norte e nordeste. Semana passada, no dia que eu estava lá em Manaus, houve uma briga entre PCC e Comando Vermelho. Briga. Por que houve essa briga? Porque o PCC começou a entrar lá. E o Comando Vermelho falou, não, esse ponto aqui já é meu. Daí se matou, mataram um irmão até de um dos do PCC. Então, qual é o grande agravante que a gente tem no Brasil? Impunidade. Vão ser pegos? Vão ser pegos. O máximo que vai acontecer é trocar por cesta básica, por incrível que pareça. Então, nós estamos trabalhando, inclusive, com leis que vocês vão ouvir falar. E, claro, as milícias vão ganhando escala, prejudicando a tudo e conquistando tudo. Tá? Desafios e plano para 2024. E daí aqui, eu vou estar colocando algumas coisas para vocês em termos de plano de ação, do que a gente pretende estar fazendo dentro do meu tempo. Então, o primeiro ponto que tem, né, só para entender, eu gosto muito de mostrar elementos, né, figurativos para a gente conseguir interpretar o que acontece. A concorrência desleal, ela é motivada por dois princípios: fraudes tributárias e fraudes operacionais. Dentro da fraude tributária, a gente tem a sonegação e tem a inadimplência. Sonegar é mentir. Mentir um tributo. E daí tu paga sobre ele. Inadimplir é simplesmente tu não pagar o tributo. Então, são coisas distintas. Se trabalhou muito em cima, o Jimmy mesmo falou, da reforma tributária, que a gente acredita que vai ser realmente uma bela de uma solução. A gente só esqueceu um detalhe: a reforma tributária está prevista para acontecer entre 2027 e 2032. Nós estamos em 2024. Então, ainda tem que ter leis complementares para fazer todo o processo, a gente tem que acompanhar e tem que trabalhar junto, para garantir que tudo funcione direito. Quando você sinalizou isso daqui e criou a monofasia, que é a Lei Complementar 192, você fechou a porta da sonegação. Porque antes era 27% de 5,87, que é o PMPF. Ninguém sabia calcular esse monte de coisa. Até as secretarias da Fazenda se confundiam, trocavam o preço 2 vezes por mês. Então, era um parto. Hoje em dia, é um valor fixo. Até gravei, acho que é 3,6, alguma coisa. 1,36 por litro de gasolina vendido. 1,0 alguma coisa por diesel vendido. Agora é uma coisa mais fácil, mais transparente. Então, a sonegação, tu não consegue sonegar mais como tu fazia antes, com exceção do etanol. O etanol continua sendo um convite para fraude. Etanol, nós temos hoje CMS de 9,25% a 22%. Tem estados que cobram 9%, o estado do lado 22%. Então, isso daí provoca vendas interestaduais fictícias. O etanol a gente vai trabalhar para botar para dentro. Mas a inadimplência, quem já era inadimplente antes, que era o devedor contumaz, continua. Continua igual, porque não mudou nada. E também é um trabalho preventivo em cima da inadimplência. Para conseguir sanar o problema que antes, para quem fazia fraude, trabalhava com sonegação, eles reforçaram esse braço aqui. Então, problemas de qualidade, quantidade, que é a bomba fraudada, chip na bomba. Chip na bomba, pessoal, não vamos confundir. Eu vejo que sempre a gente cai nessa mesma artimanha. Bomba baixa e bomba fraudada. Bomba baixa é uma desregulagem. Pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer ponto de você, de vez em quando, desregular para cima, que é o contrário. Acontece. É uma fraude que acontece pelo desgaste de peça. Isso daí tem que ser reparado. Isso não é crime. Agora, a bomba fraudada, o nome já fala fraudada, é a introdução de um elemento que vai alterar o volume entregue. Tivemos casos de 28% de fraude já identificado. 28%. E essa fraude tem dolo, ou seja, tu fez de propósito, você mandou instalar. Hoje o PCC vende bomba fraudada com um aluguel de 5 mil por mês. Vende. Ele não vende, não, ele faz locação, é um contrato de locação. Tá? Com sequestro, tá? Porque daí, se tu não pagar, ele sequestra a bomba e pede sequestro. Agora tu tem que pagar. Então, isso, além disso, pirataria e contrabando, furto e roubo e propaganda enganosa. Essa daqui são as minhas preocupações para 2024, que são os grandes desafios. O primeiro deles está relacionado com o aumento dos problemas de qualidade e quantidade. Principalmente
para algo que é mais difícil de identificar, que é a bomba fraudada. Porque a bomba fraudada, tu tem que achar o chip. E para achar o chip, eu sou engenheiro eletrônico. Não é fácil achar o chip. Existem 2 laboratórios capacitados com instrumental suficiente para fazer isso no Brasil. Um deles fica em São Paulo, que é o IPEM de São Paulo, e o outro fica na Bahia. A Bahia nunca fez nenhuma coisa de bancada. O único que fez foi em São Paulo. Existem 200 postos já identificados com dolo, só que a Secretaria da Fazenda até hoje não caçou, porque tem que ter o regramento. O regramento é, existe a lei, e para você fazer a lei funcionar, você tem que saber quem tem competência para cada atribuição. Isso daí foi costurado em São Paulo, agora que eles vão começar a caçar os postos que estavam usando isso daí. Mas a minha preocupação é o aumento das atipicidades que vem se verificando com o tempo. Isso são dados cliente misterioso. Então a gente tem que ficar muito atento. E vocês que enxergam, como se diz, a grama do vizinho, vocês têm que pegar dessas informações e prover o sindicato dizendo, cara, esse cara está fazendo alguma sacanagem. Não é possível. Daí o sindicato faz isso chegar até o ICL, que a gente vai fazer toda uma investigação para poder prover algum tipo de coisa. Dentro disso, temos situações aí de plano para 2024, que são temas extremamente críticos. O primeiro deles está relacionado com a simplificação tributária. O segundo é relacionado com a aprovação do devedor contumaz, né, da lei que caracteriza. O terceiro é aprimoramento e assertividade da fiscalização. E o quarto é criar uma dinâmica de validação de fluxo de volume e tributário. E daí, para cada uma delas, existem linhas de ações que são da assessoria parlamentar, para você trazer a monofasia, o etanol, para você acabar com um benefício específico para uma área específica que o produto não fica lá, que é a Zona Franca de Manaus, implementar de forma correta a reforma tributária. Se discute tudo hoje para gasolina, para etanol ou para o diesel, né? Mas ninguém está discutindo nafta. Onde fica a nafta nesse pacote? Nafta é gasolina, tá, pessoal? A diferença só é que passa por um processinho simples. Tu vai criar uma oportunidade para trabalhar só em nafta. A gasolina e o etanol e diesel vão estar bonito. Agora a nafta vai ser um novo prato. Devedor contumaz. Existe uma lei que está sendo muito trabalhada em 2022, ainda do Prates, que é a 164. Tem que aprovar. Aprovar para onde? Para ontem. Por quê? Porque com isso tu cessa novos débitos. Não vai mais ter essa possibilidade. Dentro dessa situação, o governo federal trouxe uma nova PL, que veio, inclusive, do novo governo, que é a PL 15, que cuida de impostos federais. Um cuida do federal, a 15, e a 164 cuida do todo. Inclusive, caracterizando, tipificando e dando direcionamento para a possibilidade de montar regimes especiais para fiscalizar. Existe aprimoramento de assertividade, leis punitivas. Quem recebe só tem a venda fraudada, porque tem quem compra, quem recebe. Então, tem que ter punição adequada, tanto de roubo, quanto de descaminho, quanto perdimento do produto. O produto apreendido tem que voltar para a sociedade, em forma de combustível para as operações. A gente já faz isso no Rio de Janeiro hoje. No Rio de Janeiro, agora no final do ano, foram 2 milhões de litros entregue de apreensões que abastecem os carros da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Criação de força-tarefa e integração dos órgãos. Se vocês forem na Polícia Civil, se vocês forem na Polícia Militar, se vocês forem na Polícia Rodoviária e falarem a mesma coisa, saibam que vocês falaram que nunca... Se vocês contarem uma história para cada um, saibam que as histórias nunca vão se casar, tá? Porque eles não se falam. Isso tem que ter integração. Se o dado é de um, o dado é de todos. Porque senão fica muito difícil tu fiscalizar. Aquela placa que a PRF detectou de um ilícito, não passa para a Polícia Civil, não passa para a Polícia Militar. Então, essa integração é importante. E, por último, esse projeto gigante da Central de Monitoramento, que com isso tu fortalece todas as parcerias existentes. O trabalho, então, do ICL é um trabalho focado na detecção, materialização, tipificação, dando, com isso, suporte para que daí as delegacias, delegados, consigam fazer a melhor forma possível a proteção de interesse de toda a sociedade. Tá? Vetores de observação do ICL para esse ano estão relacionados com a tributação, com a área de importações, a gente tem um grande observatório, qualidade, quantidade, saúde e meio ambiente, e, por último,
a parte de biocombustível. E até para conectar para aquilo que eu falei para vocês, que vem ganhando escala, existe um parêntese específico de mapa de risco do setor. E esse mapa de risco do setor, pessoal, nós estamos falando aqui de uso de laranjas, crime estruturado e verticalizado, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Nosso setor mexe com dinheiro vivo. Dinheiro vivo não é mapeado, não tem marcador do dinheiro vivo. E para vocês entenderem a dinâmica e o tamanho com quem vão ser os nossos, digamos, o que a gente está enfrentando, nós estamos falando aqui de 2 grupos empresariais totalmente verticalizados. Estou falando de gente que começa no início da cadeia e vai até a ponta. Tá? 2 grupos no Brasil. Nós estamos falando de 8 tipos de benefícios fiscais existentes, extremamente complexos. Para ter uma ideia, para tu analisar um skunk hoje, existe 1 ou 2 pessoas no Brasil com capacidade de fazer essa análise, dentro da Secretaria de Fazenda. Os caras fazem toda uma amarração para evitar que você descubra qual é a proeza dentro do processo. E dentro dessas nós temos o problema também, CBIO e importação de nafta. Nós temos 5 formuladoras e 15 importadoras não ortodoxas. Ou seja, que descumpre com todas as suas obrigações necessárias para que elas continuem trabalhando no mínimo de igual condição com outras. Nós temos 89 distribuidoras e 5 transportadoras diretamente conectadas com o processo. Esse não é dado do Carlos, esse é o dado da Polícia Federal. E nós temos hoje, por incrível que pareça, redes, não estou falando de postos, 50 redes de postos com lavagem de dinheiro. 50 redes. Então, isso é importante a gente saber qual é o tamanho e a dinâmica, a envoltura que tem o processo. O ICL, para esse ano aqui, vai estar lançando aí um e-book 2024, onde, nesse e-book, a gente traz esclarecimento dos problemas do setor. Estou finalizando aqui, pessoal. O estudo da FGV Energia já tangibilizando esses impactos, tá, para toda a sociedade. Esse dado ele é público, hoje nós somos referência. Para ter uma ideia, quando tem alguma coisa que se pensa em discutir algo, Ministério de Minas e Energia, o ICL é convidado. Quando se quer discutir alguma coisa de força-tarefa, o ICL é convidado. Uma coisa que a gente nem tem hoje condição de discutir, que é GNV, porque eu não tenho competência para falar de GNV, como o Adriano nos convidou para ir lá dar pitaco, porque são os métodos similares. Tanto que a nossa reunião lá com o Adriano foi fantástica para discutir isso, GNV. Os caras roubam GNV direto. O posto tem o valor do posto é o GNV, não é o posto, não é o vende fios, é vende GNV, que é uma moeda de troca. Desmistificação, defesa de proposituras, então vão ter papers para trazer os considerandos, que é isso que o deputado olha, é isso que precisa. E, claro, esses cascateamento de boas práticas fiscalizatórias. Tudo isso com uma expectativa de trazer mais dinheiro por erário e, ao mesmo tempo, né, uma melhoria aí para o ambiente concorrencial, para que vocês façam mais investimentos, para que vocês apostem negócio, para que se tenha os programas de sucessão familiar. O posto que vocês construíram lá tem que passar para um filho. Julinho já está lá só curtindo Gaspar. Então, isso tem um processo sucessório. E, para passar isso daqui, você tem que ter confiança que aquele negócio vai estar dando frutos, que a tua família vai estar bem assistida e tudo mais. Bem, esse daqui era a minha apresentação, até para fazer essa introdução, depois do painel. Só queria pedir o vídeo final, até para mostrar um pouco dessa união necessária para que a gente consiga construir um Brasil melhor. Obrigado.
obrigado, pessoal.